Nós estamos estudando, para aqueles que estão perdidos na nossa live, nós estamos estudando o quinto, que é o livro de Deuteronômio. Os outros livros, a gente fez um estudo mais focado nas parashot. E neste aqui a gente está fazendo um estudo mais minucioso, tomando os versículos e fazendo um aproveitamento até muito mais saboroso desses conteúdos. E nós estamos agora, para quem não acompanhou a última das lives, nós estamos no capítulo 17, o livro de Deuteronômio, no capítulo 17, aqui no versículo 8, onde nós paramos, não é? E a gente vai encontrar aqui, logo no começo do capítulo, algumas recomendações com relação a sacrifícios, oferendas, e essas relações com relação a esse trato com Deus, né? E só para resgatar, porque eu não estava aqui, existe aqui esse primeiro versículo que fala que não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi, ou gado miúdo que tenha defeito ou alguma coisa má, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. E aí a gente até comentou isso outras vezes, mas eu quero só destacar que o objetivo de ser perfeito não é porque Deus só quer o que é perfeito. É porque, na verdade, o objetivo era mostrar o quanto você era capaz de abrir mão do que é perfeito para entregar ao Senhor. Para não aparecer aquela situação em que a pessoa diz assim, olha, tem que dar roupa para o bazar, e a pessoa pega aquela roupa mais inservível, aquele trapo que já rasgou, que ninguém vai poder usar, e na verdade não está nem doando, ela está se livrando, né, do material. E está punindo o pobre, e aí, né? Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra do Divaldo contando que ele recebeu uma doação, a mulher disse, olha, você pode ir em casa e eu vou doar camas, tudo que tem lá. E aí ele levou uma equipe da mansão para pegar o material para levar. Ele disse, nada prestava. Aí o pessoal disse, e agora, se nós vamos limpar a casa dela? Eles chamaram uma caçamba de lixo, né, pegaram o caminhão, levaram, aí chegou lá e botaram tudo numa caçamba de lixo. E limparam toda a casa dela, ela pediu só uma limpeza. Então, para que isto não aconteça, você tem que entregar aquilo que de melhor para dizer do que eu sou capaz de abrir mão em favor do Senhor meu Deus. Então, isso é muito importante, né? E aí ele já vai colocando isso logo no começo do capítulo, e tem uma referência disso também no livro de Malaquias, o último dos profetas, em que ele diz, por acaso achas que enganas a Deus quando entregas para o sacrifício um boi cego ou caolho, um animal que tem uma mutilação na perna? Entregues ao Senhor aquilo que é oferta pura, né? Então aqui é mais nesse sentido. E aí também vai comentar nos versículos, antes do versículo 8, sobre algumas práticas ritualísticas que são de outros povos, como reverência à lua, reverência a sol e toda essa coisa que diz respeito ao processo de entendimento do que seja esses atos litúrgicos que os outros povos professavam. E aqui existe um ponto que eu não sei se foi comentado da outra vez, mas eu gosto muito quando isso aparece. Isso existe também no capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 19, e isso aparece aqui mais uma vez, que é quando ele diz assim, não te curvarás ao sol, não te curvarás à lua, e nem aos exércitos do céu. O que é exércitos do céu? Exército dos céus são as estrelas. Esse é o exército dos céus. Então, quando você tem uma expressão em hebraico, o Senhor é o Senhor dos exércitos, Adonai Tsebaot, esse exército não é um exército de homens, é o exército das estrelas. Então, eu poderia traduzir o Senhor dos exércitos como o Senhor das estrelas.
Aqui a gente encontra esta conexão de maneira muito clara no Deuteronômio, é a segunda vez que isso vai aparecer. Apareceu no 4:19 e aparece agora novamente no capítulo 7, no verso 4, se não me engano, que é onde isso é citado. Verso 3. Então, é só essas observações que eu queria fazer com relação à adoração, para que a gente possa passar em frente, mas é esta beleza para mim, essa beleza magnífica do entendimento de Deus como o Senhor das estrelas, que inclusive aparece numa das músicas de Tim e Vanessa, né? Isso vai aparecer. Aparece também no prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, qual estrelas cadentes, são as estrelas do céu. Muito bem, muito bem. Podemos entrar no 17:8, muito bom essa recordação, porque no estudo passado ela entrou rapidamente, participou com a gente, mas rapidamente, mas uma participação muito importante, porque você tem aí esse conhecimento mais próprio da narrativa. Foi uma live muito interessante. Agora, sim, eu estava com uma coisa na minha cabeça. Eu ainda comentei com alguns amigos no centro. Agora não dá para passar pano para Moisés. 17:8 até o 17:14, não dá para passar pano para Moisés. Mas eu olhei o texto aqui agora e eu li assim: se a compreensão a respeito de um ponto da lei foge de sua corte local, seja essa aqui a tradução adaptada a mim um pouco, tá? A distinção entre o sangue puro e impuro, entre um veredito de inocência ou culpa, uma lesão pura, uma lesão impura, resultado de sábios confiantes em tua cidade, vá ao templo sagrado, lugar que seu Deus escolherá. Você irá aos sacerdotes, são da tribo de Levi, e para o juiz que existir naquela época. Então você os questionará. Então aqui eu ia falar, a gente não dá para passar pano, porque a gente vai ver mais à frente porque eu disse isso, nos próximos versículos. Então você obedecerá às palavras que eles dirão a você. Obedecerá cuidadosamente tudo que eles lhe instruírem. Você não se desviará das palavras que eles disserem. E é aqui, mesmo que eles te digam, isso aqui eu estou colocando, que a direita é a esquerda e que a esquerda é a direita. É isso que quer dizer, que está escrito ali. Então, assim, eu li isso aqui e falei, não dá para passar pano para Moisés agora, né? Mas tem algo sensacional, professor Severino Celestino. O que acontece no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus vai em direção a um leproso, toca o leproso, se eu não estou enganado, é o capítulo 10, toca o 9, toca o leproso e fala, estás curado. O que ele diz ao leproso? Vá e apresenta-te ao sacerdote. Ao sacerdote. O que Jesus está dizendo? Eu ia falar, aqui não dá para passar pano. Mas aí Jesus passou para nós. Porque Jesus está fazendo referência a essa passagem. Está falando, olha, vai lá no templo, se apresenta ao sacerdote, cumprindo aqui a lei judaica da época e falando ao leproso, ao impuro, que ele necessitava do aval, vamos assim dizer, da observância do sacerdote, para quê? Em respeito à organização da lei. Eu sei que eu tenho um amigo muito querido, trabalha conosco, está ouvindo agora, vai dar risada. Ele é um coronel, um militar coronel, e ele fala, ordem absurda não se cumpre. Ordem absurda não se cumpre. Eu sei que a gente não cumpre ordem absurda, mas aqui Jesus, ele dá um exemplo de respeito ao entendimento que o meio comum obtinha, porque na realidade ele curou
ele tocou, ele estava puro, ele não precisava de apresentar-se para o sacerdote, ele não precisava de apresentar... Não precisava de nada, concorda? Mas a sociedade não reconheceria. Mas a A sociedade sociedade não me reconheceria. Porque quando ele ficou doente, o sacerdote deu o veredito que ele era impuro. Então, E ele o nome dele constava como alguém que não poderia conviver com a sociedade. Tinha que ficar segregado. Tinha que ficar segregado. Mas eu queria, antes de falar desse caso do leproso, comentar esta situação que está aí, na qual Moisés traz no seu texto a seguinte informação. Se você tiver alguma coisa que tiver muito difícil de resolver, se você não conseguir descobrir o que é certo de fazer, procure os inspirados. Ouve as pessoas que estão inspiradas. Porque entende-se aí o levita, entende-se o juiz, não como uma autoridade civil, mas é uma autoridade religiosa, por ser alguém que teria melhor juízo para resolver a questão. Então, se você está com um conflito e não sabe como é que resolve, né? O Paulo está lembrando aqui para recuperar a cidadania, sem dúvida nenhuma, ele não é cidadão, enquanto ele estiver assim, porque o sacerdote determinou que ele era impuro. Mas antes disso, Paulo, eu queria só voltar ao aspecto lá de você procurar um diálogo com alguém mais espiritualizado. Então, a proposta é a seguinte: está difícil de resolver? Não toma decisão sozinho. Procura alguém que tenha mais lucidez, que esteja melhor sintonizado com o bem, para que ele te ajude a dizer o melhor a fazer neste caso é isso. Que a pessoa fica, eu não sei como é que eu faço, não sei como é que eu resolvo isso, estou com um conflito dentro da minha casa e eu não sei como é que eu resolvo. Eu estou em dúvida de para que lado que eu viro. Você procura o sacerdote. Não é assim que acontece na Igreja Católica hoje, quando uma pessoa está com uma dificuldade, ela não vai se aconselhar com o padre? Não é assim, professor Severino? É assim, o padre é quem determina na sua paróquia o regimento que já submete a um bispado, que já submete a um arcebispado e a um cardeal. Então, aquela corrente hierárquica tem que prevalecer, cada um na sua condição e na sua autoridade. E eu queria reforçar essa colocação do Alves e sua, com o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, quando Jesus está no meio da multidão, alguém vem abordá-lo e diz assim: Senhor, fala para meu irmão proceder à divisão da nossa herança. Não sei se você se lembra dessa passagem, está lá em Lucas, capítulo 2. E Jesus diz: quem me constituiu com essa autoridade? Quer dizer, ele sabia muito bem que cada um tinha que exercer a sua autoridade. Por isso que ele mandou que aquele leproso, como o Alto está colocando aí, procurasse o sacerdote, que ele era o capacitado para aquilo. E não ele. Embora que aquele homem, por ver Jesus com aquela sua condição de arrebatar multidões e de ensinar as coisas, ele achava que ele também poderia fazer isso, ele tinha autoridade para fazer isso, mas ele mesmo disse: quem te disse que alguém me constituiu essa autoridade de legislar sobre herança? Não é minha responsabilidade. Vai procurar a pessoa. Tem os sacerdotes para isso. Bacana. E aqui, professor, é a mesma situação quando ele diz: rolai a pedra, né? Isso. Vocês vão fazer. Perdão. Vocês vão fazer aquilo que vocês são capazes de fazer. Exato. Eu entro onde não der. Então, como essa questão do litígio é uma questão humana, vocês vão resolver lá do jeito que está estabelecido. Isso não é da minha alçada, senão eu vou querer assambarcar todas as decisões em cima de mim. Meu Deus, não dá para ser assim, né? Isso é outra lição para muita gente que quer abandonar a medicina da cura física misturando com a cura espiritual. Quer que o espiritismo cure um mal físico. Sim. E
muitas vezes o problema tem origem na doença física. E não é a competição da doutrina fazer isso. É a competência, né? Exatamente. A doutrina tem a responsabilidade de orientar que aquilo pode ser um débito do passado, que ele tem que estar submisso, aquilo pode ser um recado de Deus para ele, mas não é a doutrina que vai resolver esse problema. As pessoas gostam muito de misturar as coisas, e Jesus colocou na expressão nordestina, cada macaco no seu galho. E aqui, ó, o Wilson está perguntando, a mulher hemorroísta também não é um exemplo? De certa forma, sim, porque essa lei aqui também ela é uma questão, tem um tratado do Talmud que chama-se Maseret Nidá, e o Maseret Nidá vai tratar sobre essa impureza do sangue, ou não. Então, aqui o caso da mulher hemorroísta, ela também teria que se apresentar. Só que aqui também tem uma outra questão, porque ele vai falar assim, olha, se o juiz da tua cidade, da tua região... Então, hoje é normal você ter, vamos assim dizer, no Brasil, varas, civil, criminal, etc. É normal você ter em cada cidade um tribunal, e é normal alguns dos assuntos não poderem ser resolvidos dentro da localidade. Então, quando Kardec, lá no princípio do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no fim da introdução, ele escreve que Moisés tem leis civis e leis divinas. Aqui nós estamos encontrando um pouco disso, porque o que está sendo instituído por Moisés parece que é pouco, mas é como o mundo se organiza ao entorno de leis, ao entorno de magistrados e daqueles que precisam ser ouvidos. Agora, assim, o que nós temos que entender, Jesus está fazendo uma referência. E aqui o Paulo escreveu, dá de César o que é de César. Mas eu preciso dizer uma coisa que está no nosso livro, sobre dá de César o que é de César. Um homem, diz o Talmud, que um homem está andando, é um sábio, ou alguém reconhecido por ser um sábio, e ele vê um homem muito feio no caminho. E ele olha e se assusta. Era uma pessoa que realmente era muito feia, assim, assustadora. E ele diz assim... Não. E ele diz assim, isso é uma parábola, tá, gente? E ele diz assim, nossa, como, de onde tu vens, todos são assim? Ou é só tu? Todo mundo assim feio? E o homem feio responde, pergunte ao Criador que me fizeste dessa forma, se a tua obra é perfeita ou não. E quando ele chega, conta que ele é ovacionado na cidade, esse sábio, e o homem feio diz, fala, mas vocês estão venerando alguém que não sabe encontrar a beleza na obra do Criador? Então, qual é a grande lição por detrás dessa parábola? Que quando o sábio olhou ao exterior, ele não viu que dentro daquela figura havia uma centelha divina que habitava. Sim. Quando é perguntado para Jesus, o que eu devo fazer? Pagar o tributo a César ou não pagar? Se Jesus tivesse virado, isso é uma armadilha, para que Jesus fosse preso. Se ele virasse e falasse, não paga não, então vamos lá, já crucifica agora. Nem tem vida pública nenhuma, vamos crucificar ele agora. Então Jesus tinha uma maneira muito inteligente de responder, e essa maneira é, quando ele diz, o que tem na moeda? O que tem na moeda? O rosto de César. O que tem dentro do César? Uma centelha divina, igual habita no homem feio da parábola. Então ele está dizendo, dá a Deus o que é de Deus. Em todos os homens você encontra a figura de Deus. Então se a pessoa fala assim, peraí, eu não vou pagar o tributo, mas eu vou ajudar com caridade. Você está entregando para quem? Para centelhas divinas. E se você falar, não, eu preciso de cumprir para não ser preso, tá bom, para outras centelhas divinas. Então, assim, aqui a gente costuma dizer que dá de César o que é de César. Jesus está falando tem que pagar o imposto, mas não é isso. Ele está falando, você tem que entregar a todas as centelhas divinas o seu processo de servidão. E foi a maneira dele escapar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você vai para uma Alemanha, na década de 40,
final da década de 30 e início da década de 40, você tem uma lei que diz assim, você não pode bater num animal, num cachorro, então você vai preso, mas em compensação, num judeu, você pode bater. Aí você fala, tudo bem, dá de César o que é de César. A lei humana permitia. Mas aqui existe uma lei divina maior. Então, quando Moisés está fazendo uma referência a esse processo, é porque é uma condição, como disse o Elahá, de estrutura espiritual, mas também é uma organização civil. Mas essa organização, em momento algum, lesa a lei divina. Em momento algum, lesa a lei divina. Porque, senão, eu mesmo diria, falava, eu diria por mim, eu não cumpro essa lei. E, por exemplo, ao tempo da Inquisição, quando era-se obrigado, em países da Europa, sancionados pelo rei, que as pessoas que não fossem cristãs deveriam ser queimadas. Claro. O que eu, na consciência de hoje, na de antigamente, eu estava lá queimando os outros, tá? Não sendo queimado. Eu falo, não, então tá bom. Então tá bom. Então, a condição da época, né? A condição da época. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Tudo se encaixa muito bem, mas quando deixa explícito que se a ordem for absurda, não cumpra. Então, nesse versículo, eu digo, aqui, nesse versículo 12 não, final do versículo, final do 11, eu diria que, nesse caso, você tem o risco de entrar por um dogma. Então, eu olharia para o texto e falaria, aqui eu preciso de repensar para encontrar o espírito por detrás da letra. Eu posso entender que se, por exemplo, eu estiver contra a minha vontade, mas isso for construtivo espiritualmente, a disciplina deve me conduzir. Beleza, fiz uma leitura ok. Mas se falar, não, mesmo que for absurdo e esteja distante da realidade, aqui nós entraríamos ao caráter dogmático. Então é um versículo perigoso, esse versículo 11. É um versículo perigoso e que nós devemos olhar para ele com o sentido e o entendimento de que, para compreender se devemos seguir por aquele caminho, devemos tentar entender o sentido espiritual, a amplitude dessas ações. Não sei se eu confundi mais ou enrolei muito. Melhorou pelo seguinte, você veja o que diz conforme o mandado da lei te ensinar e conforme o juízo que te disser, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciar, nem para a direita, nem para a esquerda. E o homem que o fizer com malícia para não ouvir o sacerdote, que está ali para servir o eterno, teu Deus ou o juiz, o tal homem morrerá e eliminará o mal de Israel. Quer dizer, na dúvida, na incerteza, procure o capacitado, que é o sacerdote. Aí sim, nessa tradução, boa, concordo, professor. É isso aí. Bacana, né? Pô, eu estava pensando nesse coisa, essas 2 semanas eu fiquei pensando nessa passagem, assim, refletindo alguns momentos. Mas, olha, e eu achei que era uma passagem assim, que a gente podia, entre aspas, tirar. Mas olha quanta riqueza. Não é, Elahá? Exatamente. Aí mostrando que Jesus nunca tirou a autoridade de ninguém. Tá certo? Ele não foi contra a hierarquia. Lembre-se que ele diz sobre os fariseus e os escribas que eles gostam de sentar na cadeira de Moisés. Eles gostam de sentar na cadeira de Moisés, de ensinar o que Moisés, sentar na cadeira quer dizer ser fiel ao ensinamento de Moisés e transmitir. Aí Jesus disse, façam o que eles mandam, aprendam o que eles ensinam, porque Jesus não está dizendo que eles estão ensinando errado, eles tinham autoridade para isso. Jesus não tirou a autoridade deles,
mas chamou a atenção para Não são o que eles o fingimento, dizer uma coisa e fazer outra. Mas aprendam com eles, obedeçam a eles, façam o que eles mandam, agora não sejam como eles, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Quer dizer, Jesus não tirou o conhecimento nem a autoridade, mas condenou o fingimento, a falsidade. Aquele que tem a capa de cordeiro, ou melhor, de cordeiro, não é? Tem a capa de cordeiro, mas age como lobo, ou a capa de ovelha e age como os bodes. Vou contar uma história para vocês, professor. Um belo dia, a gente sabe que todos nós já estudamos o livro dos médiuns, a gente sabe que lá Kardec explica como se constitui uma sociedade espírita, com espíritos afins, voltados para o mesmo ideal. Então, eu fui para... Claro que isso é seguido à risca, em todos os ambientes, e eu fui para uma reunião de diretoria de uma casa espírita, onde havia uma proposta sobre um trabalho. O trabalho que em face ali era o trabalho de caridade da casa. E alguém propõe uma mudança. Olha, eu acredito que o trabalho deva ser feito diferente, porque dessa forma a gente está beneficiando parcialmente, a gente pode ampliar a maneira de assistência com os mesmos recursos, mas trazendo um pouco mais de evangelho, trazendo um pouco mais de assistência principalmente, né, as necessidades, está um pouco mais próximo. E aí, então, abriu para votação, e o pessoal começou a votar, outros diretores. E eu fiquei assustado, porque eu falei assim, se me chamassem para votar em um setor da casa que eu não tenho conhecimento, ou seja, eu nunca estive no trabalho, como era o caso de alguns diretores que estavam votando, eu me calaria, falar, olha, eu não tenho autoridade. Vocês, eu me abstenho do voto, e então eu acho que quem está envolvido deveria definir se não traz nenhum prejuízo, nenhuma oneração, etc, etc. E as pessoas quiseram, algumas pessoas, pelo fato de ter que votar, levaram o voto sem conhecer. Esse capítulo está falando sobre isso. Se foge a sua autoridade, não esteja na decisão, na condição de quem opina. Exato. É exatamente o que ele está dizendo aqui. De fizer com malícia para não ouvir o sacerdote. É irresponsabilidade assumir ou determinar ou decidir alguma coisa para alguém que você não conhece o que é que você está decidindo para aquela pessoa, se ela é capacitada, se está apta, se é ou não é. Abster-se, nesse caso, é racional. Aí você tem eleição na casa espírita, professor. Eleição. Ganhou o partido oposto. Como se... Já estamos contra Kardec. Não existe partido oposto. Não existe oposição. Porque são todos do mesmo ideal. Já está errado. Claro. Já está antidoutrinário, vamos assim dizer. Você já está distante da essência e da proposta inicial da casa espírita. Aí você fala, aí as pessoas brigam e ficam de cara feia. Eu não estou dizendo isso apenas nisso, mas isso serve para o lar, isso serve para a decisão. Eu quero falar. Fala, Elahá. Eu sabia que você ia falar. Eu estava te provocando para você falar. Livro Bhagavad Gita. Krishna. 5.200 anos. Bhagavad Gita. Krishna. 5.200 anos. Eu vou ler um trecho para nossa reflexão. Capítulo 2, item 42. Guardem este número porque será muito útil. Diz Krishna. Número cabalístico, como todos os outros. 42 é cabalístico, que é o número de letras do primeiro versículo, é o número de estações
do Egito até chegar no destino, é 6 vezes 7, é 14 vezes 3, é um monte de coisa. Mas vamos lá. O versículo aqui do Bhagavad Gita diz o seguinte: vejam, isso aqui tem 5.000 anos. Vejam se tem alguma aderência com o que vocês estão aí comentando. Muitos há que, saciando-se com as letras das sagradas escrituras e das doutrinas, e não podendo perceber o seu verdadeiro sentido interior, acham grande deleite em controvérsias técnicas a respeito do texto, em definições monstruosas e interpretações absurdas. O cara lê o texto religioso e, ao invés de se apropriar da sabedoria que o texto tem, o cara vai para discutir o externo, debater controvérsias, se satisfazer na divergência, como se isso fosse o propósito da Escritura Sagrada. 5.000 anos esse texto. E nós estamos falando, neste momento, de coisas assemelhadas, em que nós estamos nos apropriando de conhecimentos espirituais e estamos nos comportando como se nós não soubéssemos o que estamos estudando e nos colocamos muitas vezes uns contra os outros. Atualizadíssimo texto, sem falar que muitas vezes a discussão está girando em um texto mal traduzido do original. É verdade. Exatamente. Agora, que válido, né? Que importante e que válido. Nós deveríamos levar um pouquinho, pelo menos aos dirigentes, a quem está envolvido, um pouquinho disso para as nossas vidas, para a gente, quem sabe, pacificar um pouco mais. Porque o nosso coração é belicoso. Sabe, eu ouvi de um amigo do Glaucio, ele falou que certa feita eles perguntaram ao Chico: Chico, aquele negócio de reencarnação, seria Paulo a reencarnação de fulano, e etc. E a fala do Chico: 2.000 anos seria pouco tempo para pacificar um coração de um espírito como o de Paulo, provavelmente um degradado, de capela, envolvido em muita belicosidade. O nosso coração, olha a história do nosso planeta, é belicoso. Ele é belicoso ainda. Então, às vezes, eu não consigo ainda, sou hipócrita, estou falando isso com muita hipocrisia. Às vezes, recuar um pouco diante desses momentos é muito válido para que a gente perpetue assim, a união do grupo, que a gente possa estar ali unido no mesmo propósito e reduzindo os nossos personalismos. Porque aqui, quando está sendo colocado isso, é uma referência à direção, à condução, como disse o Elahá, de quem está, quem sabe, um pouquinho mais preparado, como disse o professor Celestino. Dá para tirar bastante coisa desse trechinho, né? Agora continua o assunto, Elahá. Eu queria puxar a parte do rei, porque nos versículos seguintes ele fala o seguinte: do 14 ao 20. Quando vocês chegarem na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará, vocês vão querer colocar no povo de vocês um rei. E isso é muito curioso, porque quando eles chegam nesse lugar, não lhes é dado um rei. Eles vão viver um período só de juízes. Não tem rei em Israel. Mas chega um momento que o povo insiste tanto que quer um rei, que o Senhor diz: eu não queria dar um rei para vocês, mas vocês querem um rei, então eu vou dar o que vocês querem. Mas eu não lhes daria um rei, eu continuaria com juízes. Mas beleza, tudo bem. Então, nesse trecho aqui, ele vai dizer o seguinte: quando vocês chegarem lá, vocês vão querer ter um rei entre vocês. E nessa hora, há alguns pontos que a Torá destaca do comportamento do rei que os reis não seguiram. Ele já coloca aqui
o que é que o rei tem que fazer. Essas balizas para o comportamento do rei não foram seguidas. Os reis que Israel teve, os mais poderosos e maravilhosos e curiosos que a gente pode falar, não seguiram também. São ordenações que não foram observadas. Olha só o que diz o texto. O texto diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, não é que Deus vai dar, são eles que vão dizer, porei sobre mim um rei. Não é que o Senhor vai dar, mas eu porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porque as nações no entorno de Israel tinham reis, e Israel não tinha rei, o que era uma coisa muito desconfortável. Eles queriam ter um rei. Então ele diz assim: vocês quando chegar, é profética essa fala, vocês quando chegarem na terra, vocês vão dizer que querem colocar um rei sobre vocês. Beleza. Vocês vão colocar? Então eu vou dar algumas dicas. Regra número 1. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus, aquele que Deus vai escolher, dentre os teus irmãos. Porás rei sobre ti, mas não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então, não era estabelecido na visão de Deus que nós fôssemos constituir um rei em Israel que fosse estrangeiro. Pega um cara lá de Gaza e ele vai ser o rei. Pega um filisteu para ser o rei de Israel. Pega um egípcio para ser um rei de Israel. Não pode ser um estrangeiro. E aí eu lembraria aqui professor Severino Celestino, que quando nós temos o Reino do Norte, e ali nós vamos ter Jezabel, Jeroboão como rei, né? Jeroboão como rei. E Jezabel como rainha, ela veio da Fenícia. E assim, mas por que não pode ser uma pessoa de fora? Cara, o que Jezabel fez... Aprontou. Importando a cultura do povo judeu, foi um negócio absurdo. Ela veio da Fenícia, trouxe uma série de crenças religiosas profundamente distintas das crenças de Israel e entortou o Reino do Norte todo. O reino vai viver um período de profundo afastamento das relações com Deus pela presença de Jezebel. Que é fenícia e adoradora de Baal. Aí nós temos aí outras expressões de reis que também não pertenceram. Então, é necessário que quando você fizer um rei, que você retire de dentro do povo quem será aquele que vai exercer o mando dentro dele, né? Então, aí nós estamos vendo a primeira orientação. Tem várias depois, mas aqui já tem uma que não foi seguida. Seguindo o texto, só para poder eu deixar vocês comentarem. Claro, manda brasa. A segunda parte do texto diz: ele não multiplicará para si cavalos de riqueza. Não multiplicar para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, ou seja, ele não volta para trás, ele não abandona as regras daquilo que foi estabelecido para Israel. Nós vamos ter reis em Israel que vão fazer alianças com outros povos, não exatamente o Egito, mas trazendo a cultura de outros lugares para se mesclar com a cultura judaica. Então, aqui, não fará isso, porque não voltareis por esse caminho. E aí vem o 17. Tampouco para si multiplicará mulheres. Qual deles não teve concubinas
não teve tantas esposas. E aí ele explica por quê. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Então ele não pode ter muitas mulheres para que ele não desvie o seu olhar do foco que ele tem que ter. E selando tudo isso, ele diz: nem prata e nem ouro multiplicará para si, ou seja, não buscará os prazeres da terra, a riqueza da prata, a riqueza do ouro, a busca dos prazeres da sensualidade com múltiplas esposas, muitos cavalos. Se quiseres ter um rei, que ele seja simples, que ele não se perca do roteiro, porque Moisés não teve muitos cavalos, Moisés não teve muitas esposas, Moisés não quis voltar para o Egito. Então, é esse o perfil da liderança que se esperava para o rei de Israel. E isso não aconteceu quando os reis aconteceram dentro do povo. Muito bem. Quer mandar brasa? Manda brasa, professor. Não, eu vou fazer um breve comentário, depois você fecha, ou com certeza você deve ter muita coisa boa para acrescentar. Mas aqui, a primeira coisa que a gente pode levar em consideração também, é porque não estava no projeto o povo de Israel ter rei. Tá certo? Não é a primeira coisa que é colocada, mas Deus já sabia que o povo ia querer, porque senão ele não teria deixado as recomendações. Isso é a primeira coisa. A questão profeta. Não poderás sobre ti, como você está dizendo aqui, um homem estranho. Aí você fala de Jeroboão, lá no Rei do Sul, com Jezabel. Essa questão de Jezabel foi tão forte que, se você pegar a carta que João recebe de Jesus sobre a comunidade de Tiatira, ele fala em Jezabel. Lá no Apocalipse. Foi muito marcante, exatamente. Ele fala quantos 1000 anos depois, ele já como espírito ditando e falando para João: teu som está desligado, Jorge, pode abrir aí para você fazer as suas observações também. E aí ele diz que Jezabel desviaria, ou desviou, os seguidores da comunidade de Tiatira, promovendo promiscuidade aos seguidores de Jesus, bem como comendo carne de ídolos, tá certo? Imolados, que era proibido para eles, e levando os seguidores da comunidade de Tiatira à promiscuidade, dizendo que não tinha nada de anormal. E é chamada, inclusive, de prostituta. Então, você observe como essa questão de estrangeiro, Jesus utilizava já em espírito, no mundo espiritual, revezando e ratificando aqui o versículo 15 do Deuteronômio 17. Eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Existe uma palavra que a gente usa em português e nem tem noção de como é que esse negócio surgiu. Que quando fala assim, porque fulano foi defenestrado, né? Fulano foi defenestrado. Foi retirado, né? Fulano foi defenestrado, foi retirado. Esse termo surge com Jezabel. O que aconteceu com ela? Quando ocorre uma revolta, ela se esconde na torre. E a revolta está acontecendo lá embaixo e ela fica lá de cima fazendo pouco dos revoltosos. E é quando, então, os revoltosos conseguem convencer os servos a jogarem ela da janela. Então, fenestra é janela, defenestrar é jogar da janela. Finestra, em italiano é janela, né? Ela foi jogada da janela da torre, lá de cima. No francês chama fenetre, é mais ou menos, né? Fenetre.
Le Fenetre, a janela. Então, ela foi defenestrée, ela foi defenestrada. Foi jogada jogaram ela lá de cima da torre, pela janelinha da torre, os servos pegaram e jogaram a rainha lá de cima. Ela veio se batendo pela torre, o seu sangue foi espalhando pela parede da torre até embaixo. Quando ela caiu no chão, toda quebrada, os cães ainda comeram parte do corpo dela. Foi um negócio muito feio. Ó, o que eu tenho a dizer aqui? Quando a gente vê alguém, quando eu olho, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu olho o professor morando naquele mar belo de João Pessoa, com água de coco na porta da sua casa, e aquele ambiente fantástico, a gente fala assim, nossa, é a vida de um rei. Eu queria ter a vida de um rei. Agora, muitos de nós já encontramos muitas rainhas e reis reencarnados, e eu tenho pena quando eu encontro alguém dessa forma. Porque quando a gente olha... Vou sair um minuto. Tá bom. Quando a gente olha a vida dos reis no passado da nossa humanidade, eu não encontro grandes referências. São raríssimas as exceções daqueles que carregaram intelectualismo e moralidade. Mas a gente fala assim, professor, que vida o senhor quer? Eu quero a vida de um rei. Poucos dizem que querem a vida de um servo. E no sentido de vida de rei, de abundância econômica, de pessoas nos servindo lá, abanando, de todas as condições em relação à sexualidade. E aqui, o que está sendo trazido, como disse o Elahá, é muito diferente disso. Aquele que governa deve obter o controle do seu desejo sobre a matéria, do seu desejo sobre as paixões. E vai dizer mais, que esse rei tem obrigação, é um mandamento que o rei tenha que copiar, escrever a Torá 2 vezes, e uma dessas cópias ficam com ele, a outra ele entrega aos sacerdotes, para serem conferidas se foram feitas de maneira adequada. E, além disso, o rei tem o dever de ler todos os dias, trechos da Torá. E ele deve ter reverência a Deus. Provavelmente está escrito aí, temor a Deus. E ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser simplesmente o que dá a última palavra. Ele tem que ser o que exemplifica e que arrasta pela força moral e não pela sua condição, vamos assim dizer, de dominante, de subjugador. Ele não pode desviar de nenhum dos mandamentos. Ele não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda. E ele, então, deve, por longo tempo, governar sobre os filhos de Israel. Aqui tem muita coisa interessante, porque, primeiro ponto, o que ele está falando, o rei, quem está em qualquer tipo de direção, quem está à frente de qualquer movimento, deve ser o primeiro a colocar a mão na massa, a estudar, a buscar compreensão, a controlar as suas paixões, a ter o controle sobre si. Agora, quando a gente vai lá para o primeiro capítulo do Sefer Tanya, da Hassidut, da Kabbalah explicada, como ele vai trazer uma parábola de grande conhecimento. Ele vai falar o corpo do homem, o nosso corpo, é um ambiente de disputa de 2 reis. Um, intelecto, outro, emotividade. Parece que ele leu Pensamento e Vida antes de escrever. E essa disputa entre esses 2 reis deve se dar a partir dos esforços de dominar as suas paixões. Então, a emotividade, ela aqui no texto do Sefer Tanya, do livro de Tânia, está muito conectada a essa emotividade. O que significa dizer? Que o rei, para dominar a si, ou seja, você para dominar a sua vida, você precisa de controle sobre as suas paixões, dedicação
dedicação para o estudo, o aprendizado, oferecimento desses elementos todos em favor do próximo. Amor, instrução e disciplina, se nós pudéssemos colocar em outras palavras. Está muito rigoroso. E é sobre isso, porque ele está dizendo sobre, primeiro, você governar o seu espírito dentro de um corpo de carne. E isso é um desafio gigantesco. Ou a frase, o mal que eu não quero, eu faço, o bem que eu quero, eu não faço, é de alguém pouco esforçado para a constituição dos valores evangélicos. É de Paulo. Então, o que está sendo oferecido aqui é, primeiro, tem autoridade moral. Depois, a condução será natural, será a partir da sua autoridade moral. Bem bonito isso, né? Eu achei interessante aí a parte do texto em que ele recomenda o estudo para o rei. De que maneira? Vai fazer uma cópia dos textos? 2? Para que ele aprenda, né? Porque assim, não sei se alguém já tentou aprender matemática lendo. É uma coisa maravilhosa. Você pega o livro de matemática e você vai lendo, tá, e aplica a fórmula aqui, divide. Beleza, já entendi. Eu já li, já entendi. Experimente estudar matemática lendo para ver a beleza que vai ser o resultado. Não tem jeito. Matemática, você tem que pegar o problema, botar aqui e resolver, sentir a dificuldade, lembrar da fórmula, aplicar, fazer conta, jogo de sinal. Então, querer aprender apenas passando o olho no texto, não aprende. O que ele sugere? Que o sujeito pegue o texto e faça as 2 cópias, para que ele se aproprie de cada pedacinho que o texto tem. E que ele leia diariamente. Ele tem que fazer um estudo diário desse material, né? Ele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e para guardar todas as palavras dessa lei, seus estatutos, para cumpri-lo. Olha como é interessante. Isso mostra de maneira muito clara que o processo, na verdade, era uma estrutura teocrática, igual cidade. Para você aprender a andar numa cidade, tem que andar a pé. Se você andar de carro, você não aprende. É andando a pé que você vai dominando sequência de rua, o que tem em cada lugar. É a pé que a gente domina. Então, assim também, é quando a gente vai fazendo os estudos diários dos conteúdos, é que a gente vai se apropriar disso, e o rei tem que ser sujeito a essa lei. Não tem essa de rei que quer reger o povo divorciado daquilo que está apresentado nos estatutos divinos. Muito, 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 muito interessante. Fantástico. Aí você chega assim para a pessoa e fala assim, a gente vai fazer um estudo. Qual? Vou usar o estudo sistematizado. Vamos começar o tomo 1. Eu já fiz. O rei tem que estudar todos os dias. Se você quiser governar, você precisa estudar todos os livros dos Espíritos. Eu já li, eu já estudei. Você precisa de estudar todos os dias. Em primeiro ponto. Todos os dias. Você vai ter que copiar não uma vez, 2 vezes. E você vai precisar de aplicar isso na sua vida. Eu entregaria a coroa. Sabe por que nós entregaríamos? Porque o modelo de rei que alcança isso que a Torá está dizendo, vestiu uma coroa de espinhos. E nós não estamos tão dispostos aos sacrifícios. Porque rei, em hebraico, é o ungido. Os reis eram ungidos. Todos foram, né? E o Messias é o ungido, é o rei que contempla essa condição toda. Se você preferir, pode ser guia e modelo, pode ser desse jeito também, você pode entender como guia e modelo. Ou seja, essa instrução é para a nossa vida. Exato. Eu queria fazer algumas observações aqui, dentro do que vocês colocaram, que o rei tinha que ler e estudar todos os dias.
e não dá para entender, a primeira coisa que tem aqui dita é que não multiplicarei os cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalo. Por quê? Porque os cavalos não existiam em Israel. Tinha que voltar ao Egito para poder adquirir cavalos. Então, seria retroagir a escravidão por um desejo material. Com relação às mulheres, não dá para entender que se Salomão copiou isso, como ele teve 1000 mulheres. É outra colocação que a gente tem que fazer aqui, né? Ele não via... Ele pulou esse. Não sei. Ele tinha muitos cavalos também. E era muito rico. 400 cavalos. E era muito rico. Agora vamos pegar o que Álvaro está dizendo aí com relação ao rei que era ungido, o Machia, que usou uma coroa de espinho, e vamos ver um pouco da história dele. Ele, na sua meditação diante de Jericó, ele ouve a voz de um adversário que diz assim: eu te darei todos os reinos do mundo se prostrados me adorares. Ele, em Jerusalém, ele foi chamado a julgar a adúltera, segundo a lei material. E ele julgou segundo a lei espiritual. Sabe por quê? Porque lá em João 18, quando ele vai dialogar com Pilatos, que ele pergunta: tu és rei? Sim, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, o que ele está querendo para nós aqui, gente, é que a gente, nessa briga que Álvaro falou aí, dos dois reis que existem em nós, aquele que é material, é como a música de Gonzaguinha, um lado carente dizendo que sim, essa vida da gente dizendo que não. Há uma luta entre o bem e o mal dentro de nós, que Chico Xavier dizia, certa ocasião, em diálogo com aquelas senhoras que vieram de São Paulo, conversando com ele, falando de violência, falando de que o mundo estava perdido, ninguém saía mais de casa, eu morro de medo, eu não ando mais sozinha. Cada uma dissesse uma justificativa para não ter paz por onde caminhava, pela violência. E alguém cai na observação de dizer assim: mas o Chico não tem medo de nada. Você tem medo de alguma coisa, Chico? Se avorou outra a perguntar. Aí a outra já respondeu: não, o Chico não tem medo de nada. E Chico respondeu: eu tenho medo sim, minha irmã, de um monstro que mora dentro de mim chamado Chico Xavier, de eu não poder dominá-lo. Então, é esse monstro que a gente tem que aprisionar, o nosso id, na classificação da psicologia, da psiquiatria, etc., para que a gente possa dizer: meu reino não é desse mundo. Porque a gente aprende com a doutrina espírita que a única verdadeira vida é espiritual. Estamos aqui de passagem. Se a gente abraçar o material, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não é que sejamos indiferentes ao material. A gente precisa de condições de roupa, de condições de vida, de moradia, de condições normais, sem, como Jesus ensinou, ser escravo do dinheiro. Porque ele podia ter todos os reinos do mundo, ele podia ser o maior rei do mundo, mas ele negou tudo isso, porque o reino dele é um reino espiritual. E é exatamente baseado nisso aqui. Jesus não andou de cavalo, andou de jumento, entrou em Jerusalém montado num burrico. Filho do jumento. Não é? Segundo Zacarias 9, porque ninguém podia chamá-lo de conquistador. Um conquistador entra com um cavalo possante, com a espada na mão, e não montado no jumento, com a jumentinha junto, como um símbolo de paz. Então, a perna vai puxada para cima. Exatamente. Exatamente. É bem típico do pacifista, né? Daquele que é pacífico, que não vem destruir ninguém, nem agredir ninguém. Porque o jumento é lento, é preguiçoso, é pequeno, não tem porte e nada mais. É o símbolo da humildade, porque realmente trazia um reino espiritual. Por isso que as pessoas gritaram: Oxianá, salva-nos, por favor. Vou botar mais um negocinho só. Porque tudo isso é muito bom. Mas por que o povo que tem vamos assim dizer, o Criador do universo, a consciência cósmica de Deus, está querendo
um cabra de carne e osso, como diz lá na terra do professor Celestino. Para que o povo quer esse cabra de carne e osso? Aí eu vou perguntar, por que nós criamos ídolos? Por que nós adoramos os portadores da mensagem e não adoramos a mensagem em si? Por que a gente cria movimentos de idolatria em torno de médiuns, palestrantes? Por que nós criamos idolatria em torno de governantes? Por que a gente se desentende em função de todas essas razões? Por que a gente vive dessa forma? Porque a nossa visão ainda é muito estreita. Porque o dia que eu olhar para o Elahá, o professor Celestino, e eu deixar de enxergar dois amigos queridos e enxergar a salvação em persona, e eu acatar aquilo sem racionalismo, é porque talvez eu me perdi no mesmo ambiente, na mesma condição. Rei Salomão, ele é uma grande contradição, porque ele, em muitos desses aspectos materiais, ele não cumpriu o que a Torá diz. Mas, por sua vez, nós nos colocamos aqui como o rei Salomão, tendo uma grandiosidade espiritual e querendo dizer assim para nós. Não é da mesma forma que Daniel se tornou governador de 1/3 da Babilônia. Não é sobre a matéria. Não é sobre o quanto de matéria você tem ao seu dispor. Não é sobre esses elementos. É sobre como você controla o íntimo do seu espírito. Rei Salomão, na sua essência, ele descumpriu muitas mulheres, muitos cavalos, muita riqueza, mas no seu interior ele deixa mensagens extremamente importantes, como o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, e assim por diante. Acima disso, um exemplo de pacificação e uma conduta de construção de um templo, porque ele havia paz em seu coração. Então não é sobre o exterior, não é sobre quantos números tem o salário ou a conta do Jorge Elahá, é como ele lida com o desprendimento no dia a dia. Porque tem gente que tem pouca matéria e é muito apegada. E tem gente que governa impérios, administra grandes fortunas ou movimentos, empresas e etc. E na sua condição vamos assim dizer, desprendido. Exatamente. Por sua vez, existem aqueles, síndrome do micropoder de Foucault, existem aqueles que diante do micropoder, isso não acontece com síndico, não acontece com dirigente de casa espírita, não acontece com quem tem o carro maior no trânsito, isso não acontece com quem tem qualquer tipo de autoridade. Na síndrome de micropoder, muitas vezes a pessoa revela a sua essência, porque ela ainda não tem dominação, ainda quer a condição do mandar, do ser a última palavra e assim por diante. Eu digo tudo isso por mim, tudo isso que eu estou dizendo não é sobre os outros, é sobre mim, é sobre as minhas dificuldades humanas. Então, dentro dessa síndrome do micropoder, aqui o rei é um servidor, às vezes com pequenos cargos nós nos tornamos autoritários. Então, é sobre tudo isso que está falando, sobre, na realidade, algo que se encontra na essência do espírito e não nas exterioridades. Então, a figura de Rei Salomão, emblemática, ela traz esses elementos importantes. Certo, meus amigos? Será que já temos que chamar o nosso querido... Reta final, então. Vamos finalizando a live de hoje. Vamos. Considerações finais? Rapaz, considerações finais. A gente discutiu tantas coisas tão diversas na noite de hoje. Esse capítulo foi tão rico em discussões diferentes sobre a relação do homem com Deus, sobre a relação desse rei. E aí, se eu pudesse deixar como palavras finais, seria o sentido de nós refletirmos nesses conteúdos nas nossas vidas e na utilização desses saberes, como foi bem colocado pela Nair, quando ela perguntou, essas leituras são leituras para a nossa vida como um todo, não só para os reis de Israel, mas que a gente, então,
Se aproxime disso e aproveite de maneira efetiva esse conhecimento para a nossa vida prática. Professor Severino Celestino, vou pedir para fazer a nossa prece de encerramento. Ok, meu filho. Amigos queridos, mais uma vez chegamos ao término de uma riqueza de mensagens que a espiritualidade nos convoca, a reflexão, como disse o companheiro Jorge Alahá, para que possamos fazer desse estudo algo válido em nossas vidas, para que possamos amanhã ser melhor do que hoje. Agradecidos somos porque cada vez mais descobrimos que conhecemos e sabemos menos, que nem sempre temos condições de afirmar categoricamente coisas tão profundas, porque ainda fogem, por mais evoluídos que sejamos, ainda foge do nosso alcance espiritual. Mas não deixamos de apresentar a nossa gratidão a Deus, a Jesus, ao Espírito da Verdade e a todos os irmãos que conosco estiveram reunidos esta noite. Abençoa, Jesus, cada um de nós, a mim, ao Álvaro, ao Jorgito, ao Adriano, que nós possamos, nas nossas tarefas, termos a simplicidade e a humildade de acatar todas as observações positivas que venham enriquecer as nossas vidas e para que possamos cada dia sermos um pouco melhor do que o dia que passou. Agradecidos que somos, Jesus, que pedimos paz para esse planeta azul que tu tanto amas. Entendimento entre os homens que possam descobrir que só o amor constrói. E que o sonho de Isaías possa acontecer. Que possamos ver o leão deitado com o cordeiro e a criança brincando com a serpente. Acreditamos perfeitamente que a paz que Jesus sempre nos prometeu chegará um dia. Nunca perderemos a nossa esperança. Saúde para as nossas famílias, para o Brasil, muita luz para todos nós. Que os dirigentes religiosos saibam que a religião é só um caminho, mas o amor e a fraternidade universal devem estar acima de tudo. Porque esse foi o sonho de Jesus. Um só pastor, um só rebanho, que mesmo depois de viajar para o mundo espiritual, continua firme na construção do seu reino espiritual desta forma. Tenhamos todos uma boa noite, um despertar cheio de luz e de paz, e que amanhã seja mais um dia novo em nossa existência. Muita luz para todos. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.